A educação no Brasil está muito aquém do que em países de primeiro mundo. Sim, isso é verdade. Mas o que de fato difere a nossa educação da educação de países de primeiro mundo? O que dá certo lá que não dá certo aqui onde nós moramos? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como isso acontece lá fora. Como, por exemplo, professores muito melhor remunerados, professores muito mais valorizados e um sistema educacional que favorece todo esse crescimento. Matérias envolventes, matérias que moldam o caráter das pessoas, diferentemente de como é aqui no Brasil. Fala pessoal, belezinha? Como vocês estão? André aqui na área, beleza? Bom, antes de começar aqui o vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês, dando um exemplo bem prático, tá certo? Uma matéria de 2019, um vídeo aqui que eu vou colocar aqui, um vídeo bem curtinho, mas que mostra como que é a educação na Estônia, certo? A Estônia é um país do leste europeu, fica bem próximo à Rússia, na região báltica, próximo ao Mar Báltico. E a Estônia tem sido há muitos anos um exemplo de educação em toda a Europa e um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Então é muito legal, muito importante e interessante que vocês vejam esse vídeo e comparem com como é a nossa educação aqui. Então segue o vídeo para vocês verem, pessoal. Bom, como vocês puderam ver no vídeo, pessoal, a educação lá na Estônia é uma educação totalmente digitalizada, ou seja, os processos são totalmente digitalizados, o que facilita na hora dos professores, darem as suas aulas. Então os materiais já estão lá disponíveis em tempo real, tá certo? Não tem essa coisa de ter que ficar preso numa apostila, Além disso também, os professores são melhor valorizados, Todos eles têm pós-graduação, têm uma formação acadêmica, ou seja, existe um incentivo para a valorização profissional dos professores, coisa que é bem diferente aqui no Brasil. Os professores aqui precisam literalmente se virar nos 30, Quantos professores aí ao redor do Brasil precisam ir a pé para os locais mais longínquos, locais até muitas vezes que não possuem nem livro, nem lousa na sala de aula. Ou seja, olha a diferença, de quanto que se é investido na educação em países de primeiro mundo, como a Estônia, em relação à educação, e países como o Brasil. E aqui não é investido pouco valor não, tá certo, pessoal? Vou mostrar daqui a pouco que é investido muito em educação aqui no Brasil. Vou dar um exemplo do estado do Espírito Santo, tá certo? Que é um estado que tem um dos maiores IDHs aqui do Brasil e que é gasto sim muito valor em relação à educação, mas infelizmente não é gasto da forma certa, E além disso também tem a questão pedagógica, tem a questão da autonomia dos professores. Os professores, eles têm autonomia para poder montar a grade curricular dos alunos, Então, poder analisar individualmente a questão de cada aluno, suas competências, suas habilidades.
tá certo? E os próprios alunos também têm a possibilidade de escolher as matérias de acordo exatamente com suas competências e habilidades, tá certo? É muito diferente daqui do Brasil, onde você ensina coisas muito massivas, coisas muito chatas, coisas muito ultrapassadas, né? Então modelos de provas que de nada mostram a capacidade real do aluno, né? Apenas é um tipo de modelo bem arcaico, né? Bem antigo, que deu certo antigamente, mas que já deveria ter sido modernizado, né? Nós vivemos em um mundo que está em constante evolução, constante mudança, né? E o modelo educacional aqui no Brasil ele é muito arcaico, ou seja, tem temas aí que o pessoal lá fora estuda afinco, como robótica, cidadania, né, questões sociais. Aqui no Brasil pouco se fala sobre isso, né? Ou seja, isso ajuda a, lá fora, construir o caráter das pessoas e faz com que nós fiquemos anos-luz em relação a eles nesse quesito, pessoal. Bom, e para embasar ainda mais esses argumentos que eu estou trazendo aqui para vocês, né, pessoal, em relação a como o nosso modelo educacional ele está muito aquém, muito atrás de países de primeiro mundo, tá certo? Ou países, pelo menos, que investem muito mais em educação do que nós. Deve estar aparecendo para vocês aí um relatório do PISA, tá certo? O PISA, ele é um documento formado através de provas, né? São feitas provas para estudantes, né, de todo o mundo, tá certo? É uma prova que ela é aplicada a cada 3 anos, né? Se eu não me engano, acho que a última prova era para ela ter sido aplicada em 2021, mas pelo que eu pude pesquisar por conta da Covid, ela foi realizada apenas em 2022, o relatório, né? Como vocês podem ver, esse é o relatório último que saiu, que é de 2022. Então, entre esse ano e ano que vem, deve estar saindo o novo relatório, né, pessoal? E vocês podem ver que o Brasil está muito atrás, né, de países da OCDE, né, que são a Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico, né? São 30 países que formam, né, a OCDE, e eles ainda, né, a OCDE, ela ainda compartilha essas informações com outros 70 países, tá certo, pessoal? Que é uma cooperação exatamente entre os países, né, para que exista essa questão de um país ajudar ao outro em relação à educação, né? Como que um modelo é usado em um país e como que isso pode ajudar. Então são gerados relatórios, né, que ajudam, né, os países a ver o que funciona em um país ou em outro, tá certo? Mas vocês podem ver que o Brasil está muito aquém, né, uma média muito baixa, né, extremamente baixa em relação a esses países da OCDE, né, em relação à leitura, matemática e ciências. Então isso é muito preocupante, né, pessoal? Isso mostra que nós estamos formando jovens, aí, adolescentes, que têm pouco conhecimento, né, que não conseguem interpretar textos, né, os famosos analfabetos funcionais, né, são pessoas que não conseguem interpretar textos. Temos pessoas que não sabem noções básicas de matemática, como somar, subtrair, multiplicar, né, e também a questão de ciências, né, então matérias como biologia, né, então são matérias que são essenciais, né, para a formação do ser humano e que tem notas muito baixas aqui no Brasil. Isso mostra o quanto que nosso modelo é arcaico, né, e muito antigo frente ao que é feito ao redor do mundo. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, André, mas você pegou o exemplo da Estônia. A Estônia é um país minúsculo, né, tem nem 1,5 milhão de habitantes. Né, como que você vai comparar com o Brasil, que é um país de mais de 200 milhões de habitantes? Bom, então deve estar aparecendo aí na tela para vocês, pessoal. Né, eu pedi para o ChatGPT fazer uma comparação entre a Estônia e algum estado brasileiro que tivesse, né, a mesma capacidade, seja a capacidade de geração de renda, né, o PIB, e também em questão populacional, né? Então o ChatGPT ele me trouxe o exemplo do Espírito Santo, né, que é um dos estados aqui do Brasil que tem um dos maiores índices de IDH, né, tem o IDH acima de 0,7, como vocês podem ver, né? Mas mesmo assim, olha a diferença, né, do quanto que é investido em educação, né, em relação à Estônia, e o quanto que é investido em relação ao Espírito Santo. Se a gente colocar aí em valores absolutos, isso dá uma diferença de 1,1 bilhão ao ano, certo, pessoal? É um valor muito grande, né? E a gente sabe que esse valor que é aplicado, seja no Espírito Santo, seja em qualquer outro estado aqui do Brasil, não é um investimento em si, né? Não é um investimento puro. Ou seja, a gente está falando aí, às vezes, de investimentos que são dinheiros que são desviados, né? Então não é um investimento por si só, né? Muitas vezes é reposição de materiais, né? Então, enfim, são não melhorias, né? Então, dentro desse valor existe aí um
um esvaziamento, né, de dinheiro que vai saindo, diferente de países lá fora que realmente a corrupção é muito menor, né, lá as coisas realmente funcionam, né, pessoal? Então, quando a gente fala de uma diferença aí de 1,1 bilhão, a gente está falando de uma diferença gritante que com certeza faz toda a diferença, mas não é só a questão do investimento, né, pessoal? A gente tem que ver também o modelo educacional, e é isso que eu vou estar mostrando agora na próxima tela para vocês, pessoal, a diferença nas matérias que são ensinadas, né, em países de primeiro mundo frente aqui no Brasil, e como que isso transforma o caráter de quem é lá de fora, ou pelo menos dá mais ferramentas para a pessoa ter uma vida mais segura, uma vida mais plena, né, em comparação a nós aqui, tá certo? Então, pessoal, vejam só, como já deve estar aparecendo na tela para vocês, né? Os estudantes na Estônia, então vocês podem ver que desde o ensino fundamental, eles já têm conhecimento, eles já estão inseridos em matérias extremamente importantes, como eu falei anteriormente, que moldam, que transformam o caráter do ser humano. Então, matérias como empreendedorismo, né, matérias como estudos sociais, estudos humanos, né? A gente está falando também de empreendedorismo, a gente está falando de robótica, informática, né? Diversos assuntos aí que são extremamente importantes, né, na questão de tanto da transformação, né, de criação de um caráter, quanto da preparação já da criança, do adolescente para o mercado de trabalho, né? Quando a gente fala aí de robótica, né? Quando a gente fala aí de tecnologia, são assuntos que hoje em dia eles são extremamente essenciais, né? Então aqui no Brasil você vai ter acesso a esse tipo de ensino, né? Uma coisa muito mais profissionalizante se você fizer alguma coisa por fora, né? Um curso profissionalizante, ou se você se adentrar numa faculdade, se você der a sorte, né, de ter estudado numa escola pública e conseguir, né, entrar numa faculdade pública, né? Existem casos de pessoas que conseguem esse feito, mas eles são a exceção, né? A gente está falando de uma exceção aí de pessoas que são extremamente capacitadas, que mesmo frente a todos esses obstáculos que a gente tem aqui no país, mesmo assim eles conseguem, né, se sobressair. Agora imagina só, né, se essas mesmas pessoas tivessem a mesma estrutura, se eles tivessem todo esse aparato, né, que o pessoal lá de fora tem e nós não temos, né, pessoal? Então veja só, aqui eu estou falando de matérias que são extremamente arcaicas, matérias extremamente ultrapassadas. É por isso que você vê em escolas públicas uma evasão escolar muito grande, né? Você faz com que, se a matéria ela não é interessante, o aluno ele simplesmente não vai para a escola, ponto final. Então tem que ser uma coisa muito mais envolvente, né? Então imagina aulas de empreendedorismo, aulas de ética, aulas de cidadania, né? Aulas envolventes, trazer, né, empresas privadas aqui para as escolas, sejam públicas, sejam as privadas, né? Então exemplos de empreendedorismo, trazer pessoas que estão aí no mercado de trabalho, né, para que as crianças possam fazer perguntas, né? Então seria muito mais intuitivo e seria muito mais uma educação muito mais colaborativa e participativa do que simplesmente um modelo que fica fechado num estudo, né, que está lá num livro que já foi criado e feito há mais de 40 anos, né? Então a gente tem que se modernizar, né, pessoal? A gente tem que pegar exatamente os modelos que estão dando certo, aplicar, replicar, né, e transformar para a nossa realidade. Vocês não concordam? Bom, mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você achou interessante, se você já conhecia, né, esse caso da Estônia, se você tem conhecimento de outros países, né, como que é a educação nos outros países. Comenta um pouco também como foi a sua educação, né, que tipo de dificuldades você teve, né, tanto na escola, né, no primário, no ensino médio, no ensino fundamental. Deixa aqui nos comentários, tá certo, pessoal? Que eu tenho certeza que essas nossas experiências aqui, né, elas só tendem a transformar essa comunidade numa comunidade cada vez mais engajada, que é o objetivo desse canal aqui, né, pessoal? Trazer aqui para vocês informações, curiosidades, sempre com o intuito de informar todo mundo e a gente criar essa comunidade que só tende a crescer. Tá certo, pessoal? Bom, então eu agradeço a todos que ficaram até aqui, né? Espero que o conteúdo tenha sido importante e interessante para vocês e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!